Se você tem filhos pequenos ou adolescentes, você deve estar aí acompanhando toda uma discussão sobre a questão do uso dos celulares nas escolas. Agora, no dia 5 de fevereiro de 2024, o governo do estado de São Paulo publicou uma lei proibindo o uso de redes sociais e outros tipos de ferramentas no Wi-Fi das escolas aqui do governo do estado. É uma decisão muito importante e é muito importante também o engajamento e a compreensão das famílias sobre essa ação. Várias iniciativas estão sendo tomadas aí no mundo inteiro, né, para garantir que as crianças tenham acesso à educação de qualidade e o celular, infelizmente, é uma ferramenta que prejudica demais a atenção da criança, porque você sabe que quando a gente está concentrado na atividade, quando a gente se distrai, que o celular faz muito isso com a gente, né, a gente leva o nosso cérebro, isso é científico, gente, o nosso cérebro leva aproximadamente 20 minutos para conseguir se concentrar novamente. Então, imagine uma criança durante um dia típico de aula, né, com 4 horas, com o celular a todo instante enviando notificações e mensagens. Então, essa criança, na verdade, ela nunca se concentra. Então, os prejuízos do uso do celular intermitentemente dentro da sala de aula já estão comprovados por vários estudos científicos. Entre as crianças pequenas, o prejuízo é pior ainda, porque a criança pequena ainda está formando toda a sua rede neuronal ali até uma certa idade, principalmente bebês ali a partir dos 2, 3 anos, que hoje já usam o celular de uma forma totalmente errada, né, que os pais deveriam proibir. Existem prejuízos, inclusive, da formação e da qualidade da rede neuronal dessa criança. Então, é muito importante que, assim, as crianças possam ver o mundo real, possam descobrir, ler o mundo, perceber o mundo sem a intermediação da tela, né? Na verdade, sem o excesso de tela, porque hoje já existem vários estudos que comprovam, né, que os bebês que estão frequentemente expostos às telas, eles têm várias dificuldades, assim, do campo do desenvolvimento da linguagem, do acento da linguagem, inclusive, né, a forma como a gente fala, porque ele começa a absorver a forma de falar que está publicada na internet. Vários prejuízos de várias ordens já foram comprovados aí. Entre as crianças maiores, ali no fundo 2 no ensino médio, o prejuízo também existe, né? Primeiro, o prejuízo da dependência, porque o celular ele age no nosso cérebro com os mesmos efeitos de um adicto, né? De um vício qualquer, né? O vício no celular é o mesmo vício do açúcar, do álcool, de uma droga, porque o uso do celular ele desperta no cérebro algumas reações ali do centro de prazer e recompensa. Então a pessoa fica realmente viciada no uso do celular. Por quê? Porque toda vez que ela está com o celular, esse centro de prazer e recompensa ele é reativado e ele começa a funcionar novamente. E se o adolescente, o jovem, a criança está na escola, ele nunca se concentra ali em profundidade, né? No que alguns cientistas, por exemplo, chamam de flow, né? O flow é quando você entra numa atividade extremamente envolvente e você consegue é, imergir ali no pensamento em níveis muito profundos, né? De raciocínio, de concentração, de criação, de análises, de sistematização. Se a pessoa nunca consegue fazer isso, ela não consegue desenvolver capacidades muito básicas e importantes, por exemplo, argumentação, capacidade analítica, pensamento crítico, criatividade. Por quê? Porque ela está sempre ali se desconcentrando, né? E o celular é fato, né? Ele foi programado para isso, né? As redes sociais foram programadas para isso, os aplicativos foram programados para isso, por isso que eles ficam enviando notificação o tempo inteiro, que é para fazer a pessoa voltar para o celular. Então, claro, um estudante que está o tempo inteiro no celular, ele não vai nunca se concentrar no que está sendo ali desenvolvido dentro do trabalho pedagógico da escola. Por quê? Porque o tempo inteiro o celular está mandando uma notificação para ele. Olha, venha cá, venha ver isso. Fulano publicou alguma coisa, você ganhou um like. Então, realmente são prejuízos muito severos, tanto em termos de aprendizagem, como em termos de desenvolvimento também. É isso que as famílias e as escolas precisam compreender. Então, cada vez mais escolas estão fechando o cerco contra o uso do celular dentro da escola, né, dentro da sala de aula. Uma escola em Nova York, eles começaram a utilizar inclusive um equipamento agora há pouco, né, que é uma espécie de pochete, né, um pequeno invólucro alcochoado. Quando a criança chega na escola, eles colocam aquele celular dentro da pochete. A pochete fica com o adolescente, com o jovem, né, presa na cintura, onde a criança quiser. E eles só deslacram, né? Aquilo passa por um lacre, um tipo de lacre rápido,
e só tira o lacre quando a criança está saindo da escola, né? Quando o adolescente está saindo da escola. Esse mesmo dispositivo foi adquirido por uma escola aqui em São Paulo agora, recentemente. Semana passada eles começaram a usar também aqui em São Paulo. E muitas outras escolas e redes de educação pública, inclusive, estão retomando essa diretriz, né, de proibir o uso do celular em sala de aula, por conta não só dos prejuízos em geral, como também outras questões, né, que muitas vezes os pais ou a escola não estão prestando atenção. Vou dar somente um exemplo, né, o direito de uso de imagem ou o uso da imagem indevida de crianças, né, por outra criança, inclusive, de crianças e adultos, professores, profissionais da escola por outra criança, e a publicação dessas imagens sem autorização em vários tipos de redes sociais, que a gente sabe que isso não tem nem como ser coibido, né? A não ser pelo não uso dentro da sala de aula. Isso é apenas uma implicação, tem várias outras que não dá nem para a gente falar aqui nesse vídeo, senão o vídeo ia ter 3 horas, né? Mas eu queria também aqui citar os estudos científicos que já vêm sendo feitos, né? E todos eles comprovam esses prejuízos. Por isso que é importante que a família entenda e apoie a proibição do uso do celular na escola. Né? Para quê? Para que a criança tenha o seu fluxo de pensamento favorecido e que a aprendizagem não seja prejudicada. E, para além da aprendizagem, que também não seja prejudicado o desenvolvimento, sobretudo das crianças pequenas ali, que estão na educação infantil e no ensino fundamental 2. Né? Crianças que muitas vezes elas estão tão obcecadas pelo celular que, assim, qualquer pausa elas já ficam pedindo o celular. Por quê? Porque elas estão muito habituadas e o cérebro está totalmente rendido a esse mecanismo, né, de vício no celular que a criança já foi submetida, já foi exposta. É um dano realmente muito grande, né? Muitos estudos científicos que eu tenho lido, artigos de revistas científicas muito gabaritadas, dizem que assim é até difícil de prever o tipo de dano na formação do cérebro da criança que está constantemente exposta ao uso do celular. Então, para fechar aqui esse vídeo, né, é muito importante que as escolas estejam firmes na proibição do uso do celular, mas também é importante que as famílias apoiem, que as famílias ajudem e determinem que a criança não, inclusive até nem leve o celular para a escola, que seria o ideal. Principalmente crianças pequenas ali da educação infantil, Fundo 1 até o Fundo 2, mais ou menos. No ensino médio já é mais difícil, porque no ensino médio o adolescente já tem uma certa autonomia, por exemplo, para ir, voltar para casa sozinho, precisa se comunicar com a família, então é mais difícil de conter esse uso. Mas, de toda forma, também deve ser limitado a comunicações extremamente necessárias. E, obviamente, não dentro da sala de aula, né? Porque o adolescente não precisa comunicar em tempo real tudo que acontece ali. Quando tiver um problema, claro, é óbvio que isso é necessário, né? Mas não como uma rotina, né? Então, as famílias devem apoiar essa decisão. Aqui no governo do Estado de São Paulo não foi surpresa, né? No dia 5 de fevereiro agora eles fizeram essa publicação, essa comunicação. E, é claro, todo mundo que é profissional da área de educação espera que isso funcione e que traga um retorno positivo, principalmente para a preservação, né, dos tempos e espaços pedagógicos da criança dentro da escola, né? E, claro, né, a gente está vivendo assim um momento de cerco contra esse uso. Não só as crianças apresentam prejuízos de várias ordens, mas também os adultos, só que existe toda uma indústria econômica por trás disso, né, o que dificulta também, né, a gente ter uma ideia mais clara, né, de como combater isso. Mas dentro das escolas, hoje, eu, como profissional e cientista da educação, eu sou completamente favorável à proibição do uso do celular dentro da escola. Completamente. Para a criança que está na educação, na educação infantil e no ensino fundamental 1, é absolutamente desnecessário e deveria ser totalmente proibido. Para a criança do Fundo 2, tem prejuízos severos em curso quando a criança está frequentemente exposta ao uso de tela e à sobrecarga do uso de tela, ao excesso de tela. E no ensino médio, claro, ali a gente já entende que o jovem está entrando na vida adulta, precisam ser feitos pactos, né, ali, acordos para o uso, né, de forma que isso não prejudique, né, o desenvolvimento das outras dimensões
né, das inteligências, das múltiplas inteligências da criança, não seja prejudicado pelo uso do celular. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que esteja interessado nesse tema. Eu espero que ele tenha ajudado você a refletir um pouco sobre a questão do uso do celular no contexto atual que a gente está vivenciando. Isso é uma discussão que tem mais de 10 anos já, né? Desde que o celular se propagou e começou a absorver muito tempo, né? Um tempo gigantesco da rotina das pessoas. Essa discussão já começou lá atrás, né? E hoje ela está realmente entre as principais discussões em relação àquilo que prejudica a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças, sobretudo aqui no caso do Brasil, né? Que é o que a gente está discutindo aqui. Então é isso, muito obrigada pela sua atenção. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilha, apoie o canal. Eu agradeço muito. Até logo.